Boa noite, Carlos. Um prazer poder assistir a live. Uma dúvida: como a linha King Seiko se compara à Gran Seiko? Então vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Nós temos que voltar lá para 1953. 1953, tá? Então exatamente 70 anos atrás, nós temos que voltar para 70 anos atrás para entender o que que aconteceu. Em 1953, tá? Não é Kintaro Hattori, esqueci o nome dele. É o filho do Kintaro Hattori. Agora esqueci o nome dele, tá? Ele era o CEO da Seiko. E a Seiko estava se reerguendo da Segunda Guerra Mundial. Então, a Seiko, durante a guerra, ela dividiu a empresa em vários pedaços. Por quê? Porque ela já tinha passado por isso antes e ela estava vendo que ia haver um ataque, né? Um ataque em grandes proporções em cima de Tóquio, porque Tóquio era a capital japonesa, então haveria um ataque dos americanos em cima de Tóquio. Então, com isso, o que que ela fez? Ela distribuiu a sua fábrica em várias microfábricas, né? De relógios, né? Distribuiu em volta de Tóquio e tudo mais. E através de um dos ex-colaboradores da Seiko, ele convenceu eles a levarem uma parte também para Nagano. Nagano é um pouco mais longe, deve dar uns 200 quilômetros de Tóquio, 200 e poucos quilômetros de Tóquio, tá? Misua, Nagano, tá? E essa, daí quando terminou a guerra, a Seiko então pegou e reconstruiu o prédio, começou a levar todas as fabriquetas de volta para o mesmo lugar, né, para a fábrica principal em Tóquio. Só que nesse período, esse ex-colaborador da Seiko fez o seguinte: ele chegou e falou assim: por que que você não deixa esse braço de sul aqui? Né? Porque daí eu posso fazer a colaboração com eles, porque minha fábrica fica aqui, e com isso a gente teria mais mobilidade e facilidade para poder implementar mais recursos aqui para os seus relógios. E essa ideia foi bem aceita em 1948, certo? Em 1948, então, tem o lançamento do Seiko Super. E para quem conhece um pouquinho da história da Seiko, o Seiko Super o calibre 10 da Seiko Super é uma cópia estrondosa do calibre ETA, tá? A Seiko, então, não se sentiu, o CEO não se sentiu muito à vontade com esse calibre. Então, ele pediu para que os técnicos da Seiko criassem um calibre. Só que toda vez que eles criavam, eles simplesmente pegavam um calibre suíço, pegavam ali, copiavam e refazia o calibre. Aí ele, cansado disso, ele pegou e chamou um representante de Nagano, de sua Nagano, chamou um representante da fábrica de Tóquio e falou assim: olha, vou dar uma tarefa para vocês. Isso em 1953, né? Falou assim: vocês, qualquer um de vocês aqui, cada um de vocês vai me trazer um calibre novo. Eu quero uma máquina nova, totalmente Seiko. Tá? Aí então Nagano foi para um lado, Tóquio foi para outro, e cada um desenvolveu o seu calibre. Aí, em 1956, a Seiko, Nagano, Seiko Sua, né? Então, hoje Epson, né? Lançou um calibre, e esse calibre foi lançado dentro do Seiko Marvel. E o Seiko Marvel é o primeiro relógio que foi criado 100% dentro da Seiko. Ah, mas a Seiko não criou o relógio em 1913? Não, ele criou um relógio em 1913 construído dentro da Seiko, mas não foi projetado pela Seiko. Então, o Laurel, ele não foi projetado dentro da Seiko, eles compraram o projeto e montaram, e fizeram todas as peças dentro da Seiko, e montaram um relógio em 1913. Em 1956, saiu o primeiro relógio, desde a prancheta, tá? Então, o cara desenhou o calibre, desenhou coisa, fez os testes, tudo mais, fez tudo, passou por todas as etapas da construção de um relógio. Então, o primeiro relógio 100% da prancheta até o final, construído pela Seiko, foi o Seiko Marvel em 1956. E isso se atribuiu, então, a Nagano. Nagano, sua, hoje Epson, tá? Tóquio construiu seu calibre e apresentou em 1957. Só que Tóquio, eles não colocaram o calibre em funcionamento. Continuaram usando o mesmo calibre do Seiko Super, de 1948.
tá? Enquanto a Nagano começou a criar, então, o giro Marvel, criou o sistema de alavanca mágica, foi criando vários instrumentos dentro do relógio, inovando o calibre do Marvel, Tóquio ficou parado. Então, aí chega em 1958 para 59, quando e já tinha se atribuído os Jogos Olímpicos para Tóquio em 1964, novamente se reúnem as pessoas e dizem assim: precisamos fazer o melhor relógio da Seiko com toda a tecnologia que nós temos hoje. Tá? Essa foi a proposta. Precisamos de um relógio, tá? Que seja a cara da Seiko, com toda a melhor tecnologia que nós temos hoje. E aí sai, então, cria-se o Gran Seiko. O Gran Seiko sai em 1960, usando toda a tecnologia que a Seiko tinha. Tudo que há de melhor em tecnologia havia colocado dentro do Gran Seiko. Isso em 1960. Só que olha só que detalhe interessante do Gran Seiko de 1960. Ele era um relógio de enrolamento manual. Ele não era automático, tá? Lembrando que o Giro Marvel, que era um calibre automático, tinha sido lançado em 58. E por que que não utilizaram o relógio, o calibre automático no Gran Seiko? Porque apesar dele ser uma tecnologia nova, ele não tinha sido comprovadamente resistente, não tinha sido comprovado que ele funcionava bem. Então, por isso, a Seiko optou por não utilizar o calibre automático, utilizou o calibre de enrolamento manual em 1960, certo? Só que daí acontece o seguinte, em 1960, a Tóquio vai lá e fala assim, eu ajudei a construir, o Gran Seiko é meu. Nagano vai lá, não, esse Gran Seiko é eu que construí. Porque foi utilizada a tecnologia das duas empresas. Só que daí chegou lá, daí foi criado um escritório de designer central, que atendia as duas, e começou a verificar quais inovações de cada lado que foi implantado dentro do Gran Seiko. Né? E a grande maioria das tecnologias implantadas dentro do Gran Seiko em 1960 era de Nagano, da Epson. Tá? Então, a Gran Seiko acabou sendo adotada pela Epson. Tá? Então, a Seiko de Tóquio acabou dizendo assim, puxa vida, eu ajudei a construir e quem levou a fama foi eles. Né? Então, o que, que aconteceu? A Tóquio, então, começou a desenvolver o seu próprio projeto. Eles criaram, então, em 1963, o Seiko Sim, né? E em seguida eles criaram um modelo mais refinado, com tudo que eles tinham de melhor dentro da S2, dentro da Seiko Tóquio, tá? Tudo que havia de melhor e criaram, então, o King Seiko. Então, o King Seiko, na verdade, é uma resposta para Nagano do Gran Seiko. Tá? O Gran Seiko, olha, vocês lançaram o Gran Seiko, olha, eu lancei o King Seiko agora. Né? Então, era uma resposta para a Gran Seiko, né? Dizendo assim, olha, agora para a Epson, né? Falou, agora eu tenho um relógio igual no mesmo porte. Né? E, só que chegou na década de 70, no final da década de 70, você começou a chegar a tecnologia quartzo. Né? E aí o escritório central falou assim, nós não temos como manter as duas linhas. Ou vai ficar King Seiko, ou vai ficar Gran Seiko. Só que Gran Seiko tinha mais estrada, né? Porque ele foi lançado em 60, outro foi lançado em 65. Tá? Então o reconhecimento era da Gran Seiko. Então o King Seiko sai de linha e fica somente o Gran Seiko durante todo esse período. Certo? Aí agora nós chegamos aqui, isso segue até 2017 dessa maneira. Certo? Em 2017, tá? Em 2014 para 2015, vamos começar lá atrás, né? Em 2014, a Seiko, então, começa um projeto de globalização. O que é um projeto de globalização? Fazendo com que a linha que tenha no Japão, né, seja a mesma linha que tenha nos Estados Unidos, que tenha em todos os lugares do mundo, vão ter a apresentação do mesmo modelo. Certo? Então, eles começam a criar a linha Prospex, linha Presage, né? Seiko 5 Sports, que já existia, Seiko 5, a linha Lukia, a linha Astron. Eles vão criando linhas diferenciadas, né? De entendimento global. Então, todas as indústrias da Seiko seguiriam essas linhas, mas no sentido de globalização e globalização de qualidade também, certo?
E esse projeto foi encaminhando até 2017, quando então houve a grande mudança. Em 2017 houve a grande mudança. A Oriente foi incorporada pela Epson, a Seiko dividiu a Seiko Tóquio em duas, né? Então dividiu, tirou-se, né? Tirou um pedaço da Epson, tirou um pedaço da CS2 e criou a Gran Seiko. Então, tirou o que há de melhor dentro da Seiko e dentro da Epson e criou a Gran Seiko. Então, agora nós somos três. Tem a Epson, a Gran Seiko e a Seiko. E a Epson e a Gran Seiko foi tirado um pouquinho de cada lado. Certo? A Gran Seiko agora representa nada mais, nada menos que o segmento de luxo da Seiko. Tá? Então, se você falar assim, um relógio para brigar contra a Rolex, Gran Seiko. Tá? Um relógio para brigar com a Patek, Gran Seiko, com certeza. Tá? O Montblanc, pode botar o Gran Seiko dá conta. Então, hoje, o relógio Gran Seiko representa exatamente o que a Seiko estava procurando, que é criar um relógio de luxo, de altíssimo luxo, tá? Então, quando você está fazendo um Gran Seiko hoje lá no ateliê da Gran Seiko, lá em... Agora esqueci o nome da cidade. Não é em Tóquio mais, é em uma outra cidade agora. Esqueci o nome da cidade. Lá, eles não pensam em valores, eles pensam no melhor, tá? Ah, a gente vai fazer em platina ou a gente vai fazer em ouro? É assim que eles pensam lá. Eles não pensam assim, vamos fazer o mais barato. Não, qual que é o melhor? Essa que é a diferença da Gran Seiko. Então, a Gran Seiko hoje trabalha pensando como a Rolex pensa, pensando como a Omega pensa, pensando como a Montblanc pensa. Eles criam joias, eles não criam mais relógios. Tá? Então, esse é o papel da Gran Seiko hoje dentro do grupo Seiko. Tá? O que é o King Seiko hoje dentro da dentro da Seiko hoje? O King Seiko é uma linha, é um relógio, tá? Que foi lançado agora justamente para captar esses órfãos do Gran Seiko. Como assim captar os órfãos do Gran Seiko? O Gran Seiko saiu da Seiko. Um Gran Seiko custava, em dinheiro de hoje, custava lá na casa dos 10, 15 mil reais, aí, em dinheiro de hoje, certo? Nós não temos mais esse Gran Seiko. Então, o que que nós vamos fazer? Por que que nós não ressuscitamos o King Seiko lá de 65? Pô, o relógio foi lançado para bater o Gran Seiko, por que não? E eles relançaram o King Seiko justamente para cobrir esse buraco que a Gran Seiko deixou com a saída dela agora para virar uma marca de luxo. Então, hoje, não tem como comparar a linha King Seiko com a linha Gran Seiko. São dois patamares completamente diferentes. A King Seiko hoje, ela é uma linha de relógios dentro da própria Seiko, enquanto a Gran Seiko é uma linha de relógio de luxo da Seiko. Certo? Ficou cumprida a explicação, mas eu precisava fazer todo esse enredo para mostrar para você que hoje Gran Seiko e King Seiko são coisas completamente diferentes. Tá? É lógico que um King Seiko de hoje dá para se comparar a um Gran Seiko de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Em termos de qualidade, em termos de... Então, se a gente falar assim, em 2013, o que havia de melhor dentro do mercado da Seiko em termos de relógio? Gran Seiko. Hoje, dentro da Seiko, o que há de melhor? King Seiko, entendeu? É mais ou menos por aí o patamar de briga entre a King Seiko e a Gran Seiko dentro da Seiko, ok? Mas hoje não tem como comparar Gran Seiko com Seiko, com King Seiko, perdão. King Seiko com Gran Seiko não dá, porque são dois patamares completamente diferentes. Expliquei, Henrique? Se eu te expliquei o que é tudo isso aí, por favor, deixa seu joinha aí embaixo. Não esquece de falar pra gente aí se você conseguiu entender. Se você entendeu, feliz que tenha surtido efeito.